Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago mais uma book tag. E essa é polêmica que eu vi lá no canal do Paulo do Livraria em Casa, que é a book tag anti-TBR, ou seja, aqueles livros populares que eu, Bruna, não vou ler. E antes de eu falar pra vocês quais são as minhas respostas, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa book tag e de uma boa polêmica literária. E também eu faço convite pra você me seguir lá nas outras redes sociais, no Instagram, na Rede da Dancinha e no Scoop estou com Pets Livros. Gente, estou criando bastante Reels, hein? Vão lá dar uma conferida, dar uma força pra essa blogueirinha. Agora chega de lenga-lenga e bora pra book tag. Bom, essa book tag foi traduzida pelo Paulo do Livraria em Casa e aqui na descrição vai estar o link original dele. Então depois de vocês verem as minhas respostas, vão lá conferir o vídeo original do Paulo, bem como as perguntas estarão aqui na descrição. Então já responde nos comentários que eu vou ficar extremamente curiosa para saber quais são as suas respostas para essa tag. E a primeira pergunta é um livro popular que todo mundo ama, mas que você não tem interesse em ler. E aqui não é somente um livro, mas uma série como um todo, e eu estou falando de Harry Potter. Isso mesmo, gente, eu não sou uma leitora de Harry Potter. Nunca li nem O Príncipe e o Cálice do Fogo, enfim, não li nunca nenhum livro, tá? De toda a saga eu não li nem o primeiro. A única experiência que eu tenho com Harry Potter foi os filmes, que aí sim me acompanhou na minha infância, que eu assisti desde 2000 até chegar no último filme no cinema. Então foi assim, no longo daqueles, sei lá, 10 anos. Gente, eu não sei quantos filmes tem, eu não me lembro. Mas foi assim, eu lembro que eu era criança com a minha irmã e a gente foi evoluindo, tipo Pokémon, com os personagens, né, do filme. Então quando eu era lá no final, a Hermione e Harry Potter já estavam adolescentes, igual eu e ela. Então assim, eu tenho esse apego pelos filmes. Mas, gente, eu nunca senti vontade, sendo bem sincera. Eu já lia livros quando eu era criança, depois quando eu era adolescente, mas eu nunca senti motivação de ler Harry Potter, e muito menos depois de tantas polêmicas envolvidas na autora, que eu nem vou falar o nome, que vocês sabem que ela tem bastante treta, então eu realmente não me sinto motivada. E eu entendo você que ama, que você lê, que ainda relê, que você ainda pretende ler, porque realmente fez parte de muitas infâncias e de muitas adolescências. Eu, por exemplo, nunca reassisti as adaptações, não pretendo, porque realmente, gente, é aquele tipo de filme ou de série que realmente não me apetece. Então é isso. Bora para a próxima pergunta. E essa é bem interessante. É um livro ou um autor que você não tem interesse em lê-lo. E para essa não necessariamente eu vou colocar o autor, mas sim a obra, que é Eu, o Robô, do Asimov. Porque, gente, na realidade, ficção científica é um gênero que eu tenho muito pouca afinidade. É o gênero que eu menos leio. Não é algo que me apetece aos olhos. E eu também ainda tenho um porém ainda nessa obra clássica de 1940. É que é um compilado de contos. E contos, livros de conto, não é algo que eu curta tanto assim. Porque eu acho que falta, sabe? Quando tu começa a se conectar com a história, com o personagem aí acaba. Então, assim, esse em específico não é um livro que vocês irão me ver, assim, com aquela seja o pote de assistir. Nunca vou falar nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, a princípio, esse livro, com certeza, não estaria nas minhas metas literárias dos próximos, sei lá, 5 anos, vamos dizer assim. E aí você comenta aqui embaixo se eu deveria dar uma chance ou não para o autor ou para a obra. E se você concorda comigo, mas tem alguma obra do autor que vale super a pena, comenta aqui. Bora para a próxima pergunta. E a próxima, agora sim, é um autor que não precisa ser clássico, tá? Pode ser contemporâneo. É um autor que você não tem interesse em ler as suas obras. E já teve a book tag aí, que eu fiquei falando mal dos livros, que eu comentei da Cassandra Clare. E sim, gente, Cassandra Clare, não vai ser dessa vez. Novamente eu trago seu nome à tona, querida, porque assim, tem até outras autoras que são polêmicas, mas que talvez eu leria um ou outro livro. Então nunca vou dizer que nunca leria. Mas a Cassandra mesmo é pela questão da quantidade exorbitante de livros que essa mulher tem, que eu precisaria ler, sei lá, 1 milhão de livros para compreender esse universo. Então, não.
Bora pra próxima pergunta. E a próxima é bem difícil de falar e eu já meio que dei um spoiler em umas perguntinhas aí. Que seria um autor problemático que você não pretende ler seus livros. E assim, a J.K. Rowling, eu fiz a leitura de 2 livros em 2021. E eu fiz a leitura antes de saber praticamente de toda a polêmica verdadeira que envolvia essa mulher. Eu li Vida Muito Boas, algo assim que ela faz um discurso pessoal da Universidade de Harvard, onde ela dá todo esse exemplo de vida e realmente a mulher sofreu muito, tá, gente? Tipo, ela é polêmica, mas ela teve uma vida sofrida. E que bom que deu esse boom aí com Harry Potter e tudo mais, deu uma guinada na vida, ela mudou totalmente. É uma história muito interessante, no entanto, eu ainda dava palco pra ela na minha estante, que inclusive eu li Jack, o Porquinho de Natal, e eu amo esse livro. Mas depois de ter visto um vídeo, inclusive do Paulo do Livraria em Casa, explicando polêmicas que envolvia a autora, aí eu vi que o buraco era mais lá embaixo. Eu não tinha noção e dimensão de quão problemática eram as falas e as polêmicas que estavam envolvida a autora. Então, desde esse vídeo que foi lançado, acho que nesse mês mesmo, eu percebi que realmente eu preciso separar a obra da autora e eu preciso tentar não incentivar aqui, como eu tenho um canal literário, a vocês, né, consumirem esse tipo de conteúdo relacionado a essa autora em específico, bem como não tem, sabe, gente? Tipo, tem tantas obras tão boas de autor tão bom, pra que eu vou dar palco pra alguém que fez algo muito ruim, né? Mas é aquela questão, né? Por exemplo, o Harry Potter é uma série que foi... que fez parte da infância de muitas gerações e que ainda irão fazer, então é bem complicado. Mas eu, como leitora, não pretendo ler no futuro breve obras da autora ou comprar livros dela, investir meu dinheirinho, né, em obras dessa mesma autora. Vou preferir fazer o quê? Pagar livro e comprar livro de outros autores que não são envolvidos nessas polêmicas. Inclusive, vou ver se eu consigo deixar aqui no cards esse vídeo que fala um pouco sobre essas problemáticas no canal do Paulo. Mas caso eu esqueça, vão lá no canal do Paulo e pesquisa o nome da autora, que vai aparecer. É um vídeo que tá bombando e que é necessário. Eu vi, eu acho que é 1 hora de vídeo, mas é muito, muito bom. Bora para a próxima perguntinha. Aqui essa próxima pergunta eu não tenho uma resposta definida, mas seria um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é para você. E aqui porque eu não tenho definida, porque, gente, é difícil ler livros de autores que eu não curta. Geralmente eu gosto muito dos livros que eu leio e geralmente quando eu não gosto muito de uma obra, eu dou uma oportunidade para ter certeza. Então, por exemplo, quando eu li Vermelho, Branco e Sangue Azul, no primeiro momento eu odiei aquele livro, eu detestei, eu achei extremamente cansativa a narrativa, bem como os personagens extremamente mimados. Mas eu fiz o quê? Eu dei uma oportunidade para a autora além da Última Parada, que não foi um livro favoritado, longe disso, tem, assim, esse lado ainda da escrita cansativa, muito narrativas, poucos diálogos ainda. No entanto, as personagens me tiveram mais conexão. Então, eu gostei um pouco mais do que Vermelho, Branco e Sangue Azul. Acho que eu dei 4 estrelas na época. Então, assim, né, é aquela coisa, eu dou oportunidades. Naquele momento, eu posso até deixar de lado, mas eu dou uma nova oportunidade. Então, assim, eu não tenho um nome, assim, pra bater no martelo. Ah, esse aqui eu não quero mais ler. Mas uma autora que talvez, é um grande talvez, seria Colleen Hoover. Porque, gente, eu tenho um caso de amor/ódio com ela. Eu li poucos livros da autora pela imensidão de obras que ela já publicou. Então, eu não tenho tanta propriedade para ficar falando. Por isso que é um grande talvez. Eu preciso ler muito mais livros dela para ter um veredito do... Será que eu gosto? Será que é pra mim? Mas dos livros que eu li, metade eu amei, metade joga fora, entende? Tipo... detestei, pior livro da minha vida, outro abandonei. Então, assim... Entre trancos e barrancos. É um grande talvez, não tem ninguém assim definitivo, mas talvez Colleen Hoover.
Bora para a próxima perguntinha. E a próxima é envolvendo gênero. Um gênero que você não tem tanto interesse, ou um gênero que você já tentou bastante, mas que viu que não era muito para você. E aqui eu já dei um spoiler que seria meio que ficção científica. Vai. Eu não descarto esse gênero totalmente da minha vida. Tem algumas ficções científicas aqui na minha estante que eu pretendo ler. Ainda não sei quando, mas pretendo. No entanto, não é um gênero assim que me faz assim querer devorar livros, que me faz querer pesquisar, que me faz querer colocar na minha wishlist. Não é livros que eu adiciono no meu Kindle Unlimited quando eu tenho a assinatura ativada. Então, assim, não é um gênero assim que tá muito entre as minhas leituras. Eu li uma ficção científica no passado, eu acho que eu li 2 em 2021. Então é nessa conta, sabe? Uma ficção científica por ano e olhe lá. Então, para essa pergunta seria ficção científica. E você? Você que é meu... você que assina aqui, que é inscrito no Pets e Livros, você é um leitor mais de suspense, romance, comédia romântica, ficção científica? Comenta aí qual é o gênero que você mais lê e comenta do lado o gênero que você menos lê, para eu ter uma noção do que vocês gostam, até para eu trazer mais conteúdos focados no público, né? Então, bora para a próxima perguntinha. E a próxima pergunta seria um livro que você comprou, mas que não pretende ler. Inclusive, o Paulo abre uma exceção, que são também livros que você pegou emprestado da biblioteca, ou pegou emprestado livros com amigos e que no final devolveu sem ter lido. E para essa pergunta, eu vou responder com Perdida, da Karina Ricci. Perdida, eu havia comprado numa promoção. Eu até dei pra minha cunhadinha, porque eu percebi que não era muito a minha vibe depois. Eu acho que eu comprei muito pela empolgação da Black Friday. Foi extremamente barato, acho que foi R$15, algo assim. Mas logo depois veio o box novo, e aí eu fiquei já desmotivada de seguir naquela linha de edição anterior. E eu achei o box muito mais atrativo, mas aí eu já até botei na minha wishlist o box, mas hoje já nem tá mais o box na minha wishlist, porque depois eu fico pescando assim umas ideias do que seria a série Perdida da Karina Ricci, e eu achei um pouco bobo, sabe? Sem muito embasamento, tipo, a menina vai voltar no passado meio como se fosse Outlander, e como eu tava muito leitora de Outlander, eu fiquei assim, achando assim muito Ctrl+C, Ctrl+V. Ai, uma garota que volta no tempo. Ai, o que eu achei muito tolo, porque é por um telefone. Aí teve bastante questões envolvendo que ela voltou para um Brasil, né, na época da escravidão, sem ter escravidão, sem ter representatividade, sem ter pessoas negras na sua obra. Então eu fiquei meio assim, com rancinho. E aí eu falei assim, ah não, quer saber? Tem tanta coisa assim pra mim ler, como por exemplo terminar Outlander. E aí, tá de escanteio. Então, Perdida já passei, já tá perdida aí ó, pelo mundo afora. E é isso, bora pra próxima pergunta. E essa é a penúltima pergunta, hein? Tá acabando, não se esquece de deixar o like. Aqui seria uma série de livros que você não tem interesse em ler, ou até aquelas séries que você começou a ler, mas que perdeu o interesse. E, gente, dificilmente eu abandono séries. Então, geralmente, eu começo e eu finalizo elas. Então, hoje, eu não tenho nenhuma série iniciada, não finalizada na minha estante. Tenho séries a começar, mas que estão, né, em meio caminho andado ainda não. No entanto, uma série que é muito falada por muitas pessoas é Trono de Vidro, né? Então, da Sarah J. Maas. Se eu for ler algo da Sarah J. Maas, vou começar com Cor de Espinhos, porque eu tenho a edição de luxo aqui em casa. Ou, quem sabe, com essa nova série, para meio que acompanhar o hype, né? Que já lançou 2 livros, só que são, gente, livros gigantescos de matar um. Tem quase 1000 páginas, então tô evitando. E esse Trono de Vidro é uma saga muito extensa, muito grande, e aí eu já tenho tantos livros aqui na minha estante, com várias sagas, ganhei box de livros, ganhei séries, então pra mim, hoje meu objetivo é o quê? Ler o que eu já tenho. Então, como eu já tenho algumas séries, inclusive de fantasias, pra começar e ler e terminar, Trono de Vidro não vai ser uma série que eu pretendo ler tão cedo. E bora para a última pergunta. E a próxima será um lançamento que você não pretende ler. Então é aquele
aquele livro que vai lançar, ou que acabou de lançar, e que você não está interessado. Vou deixar a foto aqui, que é o livro O Retiro. Por que, Bruna? É um suspense. Mas, gente, essa é a continuação do livro O Sanatório. Vou deixar a foto aqui. E O Sanatório foi um livro, inclusive eu poderia ter colocado esse livro lá na Perdida também, porque eu comprei o e-book de O Sanatório ano passado, que deu uma baita de uma hype entre os criadores de conteúdo, receberam o livro da Intrínseca, começaram a falar muito bem, só que aí depois eles leram o livro, e aí quando eles leram, viram que o buraco era lá embaixo. A maioria dos criadores de conteúdo que eu sigo detestaram O Sanatório, principalmente falaram que a personagem ela era muito burrinha, e aí não me entra quando a detetive é muito tansa, sabe? Então eu já peguei ranço do Sanatório, nem sei se eu vou ler, tá lá o e-book, e muito menos vou querer ler essa sequência. E assim, é engraçado, porque quando eu fui lá na livraria, no encontro da Editora Arqueiro, já estava lançado esse livro, e a moça da livraria querendo me vender, porque eu falei que eu gostava de suspense. Aí quando ela me falou que era sequência do Sanatório, eu falei assim, não, obrigada. E peguei Greenwich Park. Então é isso, né, gente? E bom, essa foi então a tag anti-TBR, daqueles livros popularzinhos que eu não pretendo ler, que eu vi lá no Paulo do Livraria em Casa. E não se esqueçam de comentar aqui as suas respostas e também vão lá passar no vídeo do Paulo para conferir o vídeo original. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!